Capítulo 23. Não é o que parece. O Doimpo os atingiu sem fio. Em minutos, o cabelo de Kallen estava grudado no rosto e sua pele começou a enrugar enquanto a água o encharcava até os ossos. Ele levantou a mão para cobrir os olhos da chuva torrencial enquanto olhava para o céu. As nuvens espessas e negras como carvão pareciam prestes a ceder sob o peso da chuva que continham em sua frágil estrutura. Ele baixou os olhos para observar a paisagem à sua frente. Nunca tinha visto nada parecido. Exatamente como planejaram, o oceano sinistro de bosques que era Floresta Negra surgiu no momento em que o sol se punha no horizonte. Até onde Kallen conseguia enxergar, e ainda mais além, a paisagem era pintada em pinceladas confusas de verde escuro e azul escuro. A única coisa que iluminava a floresta sobrenatural eram os estalos dos relâmpagos que rasgavam o céu acima, expondo momentaneamente os bandos de pássaros negros que serpenteavam entre o dilúvio. Kallen ouvirá muitas histórias sobre a Floresta Negra. Histórias aterrorizantes de monstros e criaturas do vazio. De uma floresta que consumia almas e arrancava a carne dos ossos. Mesmo essas histórias não se comparavam à sensação de aperto no estômago ao contemplar a floresta sinistra. Continue andando, gritou a Ezon. A cobertura vai amortecer a chuva. Kallen sentiu a irritação de Valeris. O dragão se enroscou em suas asas e se arrastou na sela. Kallen deu uma pancada nas costelas do cavalo com o calcanhar, incitando-o a um galope rápido. A chuva ardia. O rosto de Kallen, enquanto ganhavam velocidade, o fazia estremecer. Seus olhos estavam mais fechados do que abertos. Ele só percebeu que haviam chegado à orla da floresta pelo alívio repentino que sentiu na pele e pela mudança no som. O estalo áspero da chuva em seu casaco deu lugar a um som mais abafado enquanto ela batia forte na copa das árvores. Isso lhe dava a mesma sensação familiar e calmante de estar sentado em um lugar fechado enquanto os céus despejavam rios sobre a clareira, de estar protegido enquanto a chuva tamborilava nas paredes e janelas. Kallen suspirou, enxugando a água do rosto. Ele endireitou os ombros e observou a densa copa das árvores acima. Ele havia subestimado a escuridão total que os consumiria naquela floresta. Mesmo que a lua não estivesse aprisionada pela muralha de nuvens negras acima, sua luz não teria conseguido penetrar o teto afótico da densa mata. A escuridão o fazia se sentir preso. Era desorientador como a ausência de visão aguçava seus outros sentidos. Ele não conseguia enxergar além das orelhas do cavalo, mas até o suave sussurro dos galhos pesava em seus ouvidos. O cheiro insuportável de barro e folhas em decomposição, misturado à umidade mofada da casca das árvores, impregnava suas narinas. Um suspiro de alívio escapou de seu peito quando o brilho da luz branca iluminou o espaço à sua frente. O pequeno baldir flutuante pulsava enquanto se mantinha em posição a cerca de 1,20 m de Kallen. Um orbe semelhante pairava à frente de cada pessoa do grupo. Um truque útil. Não era algo que ele quisesse tentar sozinho. Não tentará tocar na centelha desde o rio. Teria que pedir a Ezon que lhe mostrasse como se fazia. O caminho para a passagem da montanha fica a menos de um dia de cavalgada daqui, disse a Ezon. Havia uma expressão de irritação em seu rosto enquanto ele apertava com firmeza a manga do casaco, liberando um jato de água que havia encharcado o tecido. Nesta floresta, dia ou noite não importa. Há poucos lugares onde a luz penetra a copa das árvores, mas ainda precisamos dormir e secar nossas roupas, ou então o frio vai se instalar em nossos ossos. Continuaremos por mais 1 hora ou algo assim e então pararemos. Acho que os cavalos ainda têm essa força. Ele deu um tapinha carinhoso no pescoço do cavalo e recebeu um relincho suave em resposta. Kallen sentia um arrepio ocasional na nuca enquanto pequenas gotas de chuva pingavam pela densa copa das árvores. Quanto mais se aprofundavam na floresta, mais pesado o ar se tornava, não da forma etérea que acontecia na floresta de Ol, mas de uma forma mais tangível. Embora a copa das árvores mantivesse o dilúvio acima sob controle, também impedia que a umidade do solo e da casca escapasse. Ele sentia o gosto denso da umidade no ar que lhe atingia a garganta a cada respiração. Havia algo em uma floresta, especialmente uma tão desprovida de luz, que fazia o tempo passar de forma diferente. Para onde quer que Kallen olhasse, era indistinguível do que vira 5 minutos antes, como se não tivesse se movido 1 centímetro. Ele ouvia o bater ocasional de asas entre os galhos, muitas vezes abafado pelos estrondos dos trovões que se seguiam aos relâmpagos no céu. Se estivesse sozinho, não achava que algum dia encontraria saída. Este lugar parece tão bom quanto qualquer outro, disse Dalen, saltando do cavalo. Poderíamos caminhar por horas aqui e não encontraríamos nada de diferente. Houve um murmúrio de concordância entre o grupo. Valeris bocejou e ergueu a cabeça para observar a área.
Saltou do dorso do cavalo e esticou as asas, como se estivessem grogues de sono. Calem, Dan, formas de espada, disse a Ezon com firmeza. Jogou seus alforjes no chão e sacou uma de suas lâminas do dorso. Agora. Dan suspirou. Não podemos acender uma fogueira primeiro e nos secar um pouco? Essas roupas parecem um saco de pedras. Não, respondeu a Ezon. Raramente lutamos em nossos próprios termos, então é assim que devemos treinar. Formas de espada. Comece com o dragão atacante. Dan suspirou profundamente, jogou a cabeça para trás e puxou a espada da bainha. Calem fez o mesmo. Suas coxas e costas eram uma mistura de dormência e agonia. Ele nunca havia cavalgado tanto na vida. A chuva não ajudou. Respirou fundo ao entrar na posição inicial para o dragão golpeador. Alguns nomes das formas estavam começando a grudar em sua cabeça. Não todos, mas alguns. Era um começo. Awain. A palavra abalou a determinação de Calem. Eles estavam praticando técnicas de espada por mais de 1 hora, enquanto os outros estavam sentados perto da fogueira, aguardando a carne quente de um pequeno javali que Teren encontrara espreitando pelo acampamento. Seus ombros gritavam de dor enquanto a espada ficava cada vez mais pesada. Era como se seus músculos estivessem em chamas. Calem se concentrou em sua respiração. Ele balançou a lâmina para baixo em um longo movimento e desviou de um golpe imaginário. Ele ergueu a lâmina novamente para uma defesa e então a cravou no abdômen do atacante fantasmagórico. Parar. Seus joelhos afundaram no chão úmido. Uma onda de alívio o inundou. Pontadas de fome lhe perfuraram o estômago. Sua pele queimava onde as roupas úmidas haviam irritado a parte interna das pernas. Dan, vá se aquecer e coma. A Ezon se virou para a fogueira, com um brilho nos olhos. Dalen, você vai treinar com Calem. Agora. Dalen respondeu com uma expressão confusa enquanto esfregava as mãos diante das chamas. O que, agora? Olha só ele. Ele precisa descansar. Agora. Calem cravou a ponta da espada no chão e se arrastou para se levantar. Não falou nada. Não lhe restava mais forças para argumentar. Ele está tentando me matar? Sentiu a preocupação se apoderar de sua mente. Os olhos lilás de Valeris o observavam do alto do tronco de uma árvore caída. Sim, senhor, respondeu Dalen. Ele sacou uma de suas espadas da bainha, que estava apoiada em seus alforjes. Calem se endireitou e ergueu a espada. Não teve a menor chance. Dalen ergueu a espada diante do rosto. Pronto. Calem respondeu com um aceno de cabeça. Ele não estava desperdiçando energia falando. O primeiro golpe de Dalen foi pesado. A onda de choque atingiu os antebraços de Calem. Seus ombros queimavam enquanto ele aparava o golpe. Calem não tinha forças para contra-atacar, e seus dedos afrouxavam no cabo da espada a cada golpe desviado. Dalen desferiu um golpe lateral violento, e Calem saltou para trás para evitá-lo. Sua perna esquerda cedeu de exaustão sob o próprio peso. Seu joelho caiu no chão lamacento. Ele estava acabado. Não tinha mais forças. Isso o enfurecia. A última pessoa a quem ele queria ceder era Dalen. Qualquer um, menos ele. Uma sensação de calor o invadiu. Sentiu Valeris no fundo de sua mente, pressionando-o, incitando-o a ter força. Percebeu que Teren e a Ezon trocaram um olhar. Calem arriscou um olhar para o jovem dragão. Ele se apoiou totalmente nas patas traseiras, os olhos fixos em Calem, os dentes à mostra enquanto sua boca se contorcia em um rosnado. Calem ouviu o estrondo vindo da garganta de Valeris. O golpe descendente de Dalen varreu o ar. Calem ergueu a lâmina para encontrá-lo no meio do golpe. A força recém-adquirida inundou seus músculos com alívio, e ele se levantou de um salto. Uma expressão confusa se formou no rosto de Dalen. Ele pensou que Calem tivesse desistido. Eles trocaram golpes. Calem pressionou, percorrendo as formas, sua espada em um turbilhão de movimentos. Então Dalen pressionou, empurrando Calem para trás. Continuou assim por vários minutos, mas mesmo com um novo impulso de energia, Calem sabia que não era páreo para Dalen. Já sentia a exaustão se infiltrando em seus ossos. Ele não podia perder, não para Dalen. Calem se defendeu de um dos golpes de Dalen e saltou para trás, incitando-o a segui-lo. Ele mordeu a isca. Quando Dalen tentou se aproximar, Calem estendeu a mão para a centelha, fazendo o que Teren havia dito. Ele podia ver a bola de energia flutuando em um mar negro, se contorcendo e girando sobre si mesma. Os fios elementais o chamavam.
Ele extraiu fios de água, terra e fogo. Kallen extraiu a umidade do solo úmido, congelando-o incapaz de conter o impulso. O pé de Dalen deslizou pelo gelo. Ele atingiu o chão com um baque. Kallen ficou em pé sobre ele, a ponta da lâmina apoiada no peito de Dalen, com um sorriso satisfeito no rosto. O rosto de Dalen se franziu de fúria. Ele afastou a espada de Kallen com a mão. Que porra foi essa? Rugiu, levantando-se de um salto. Kallen sentiu uma pontada de culpa no peito. Eu. Não, sério, você acha que está tudo bem? Gritou Dalen, empurrando Kallen. A raiva substituiu a culpa. Kallen ouviu Valeris gritar enquanto encarava Dalen. A raiva deles era compartilhada. Parem com isso. Agora mesmo, rugiu Aeson. Vocês dois não são mais crianças. Não viram seu 18º verão? Não viram a morte. Sua voz fluía com autoridade quando ele se colocou entre os dois jovens. Você, disse ele, apontando para Kallen, este foi um teste de esgrima, não de um novo dom que você não entende. Repita isso enquanto prática e considere este acordo nulo e inválido. Kallen abaixou a cabeça, envergonhado. Aeson se virou para Dalen. E você, disse ele, sabe mais. As situações mudam. As circunstâncias variam. Seu ambiente pode ser seu amigo em um segundo e seu inimigo no outro. Se fosse uma batalha de verdade, você estaria morto. Enfrentaremos inimigos que podem fazer coisas muito piores do que isso com a centelha. Aeson saiu furioso em direção à fogueira. A raiva no peito de Kallen não se dissipou por completo. Ela tremeluziu, como uma vela sem cera, mas persistiu. Ele passou por Dalen e sentou-se entre Eric e Dan. Não leve a mal, disse Eric. Entregou a Kallen um pedaço de carne de javali e algumas fatias pequenas de queijo embrulhadas em um pano. Eric deu de ombros. Ele não gosta de perder. Kallen assentiu distraidamente. Tomou um gole do odre, ofegante. É. Então, você também é um mago agora? Sou o único que não é. Absorvido em seu próprio humor sombrio, Kallen havia se esquecido de que Dan estava ali. Percebeu que, com tudo o que acontecerá nas últimas semanas, não havia conversado com Dan direito. A raiva se dissipou e a culpa retornou. Desculpe. Não fui eu mesma. Eu deveria ter te contado. Não sou uma maga. Teren disse que tem algo a ver com o vínculo entre Valeris e eu. O jovem dragão caminhou até os três jovens, agachando-se como uma bola em frente à fogueira. O brilho de suas escamas brancas como a neve era quase hipnótico. Você deu um nome a ele. Kallen sentiu outra pontada de culpa. Mais uma coisa que não tinha pensado em contar ao amigo. Desculpe, Dan. Minha cabeça estava nas nuvens. Só decidi isso ontem à noite. Significa gelo na língua antiga. Dan sorriu. Combina com ele. Ele assentiu e olhou para Valeris, que agora estava rasgando uma das pernas do javali. Não parecia se importar se a carne estava cozida ou não. Embora ele a atacasse com mais entusiasmo quando estava cozida. Kallen sentiu uma pontada de raiva ao ver Dalen sentado do outro lado da fogueira, encarando-o enquanto comia. Ele a reprimiu. Estava com fome demais para ficar com raiva. Você está melhorando, disse Eric. Seu tom não era condescendente, mas sincero. Você se virava bem quando te conhecemos, mais do que eu imaginava. Mas agora você está começando a entender a espada, em vez de apenas segurá-la. Não sei se isso faz sentido, mas... Sim, sim. Obrigado, interrompeu Kallen, lançando um sorriso apreciativo a Eric. Eric fora muito amigável com ele, embora Kallen tivesse um relacionamento desgastado com Dalen. Ele era um bom homem. Kallen, Eric e Dan conversaram por um tempo, sentados ao redor da fogueira até que o frio passasse de seus ossos e suas roupas secassem a ponto de não mais chapinharem ao caminhar. Era a primeira vez, no que parecia uma vida inteira, que Kallen conseguia se desligar da própria mente e simplesmente relaxar. Era por isso que, quando sentia o sono puxando suas pálpebras, tentava combatê-lo o máximo que podia. Vou dormir um pouco agora, anunciou Aeson. Dalen, Eric, vocês dois podem ficar na primeira guarda. Vou deixar o Baldir por perto, para que possam ver melhor. Se alguma coisa se mexer, nos acordem. Há poucas coisas nesta floresta sem dentes afiados. Aos demais, eu aconselho que durmam um pouco. Vou ficar de guarda com eles, gritou Teren. Não estou tão cansado, e um par extra de olhos não fará mal. Principalmente neste lugar. Aeson deu de ombros suavemente. Certo.
Acordem-nos daqui a algumas horas, para que vocês também possam dormir um pouco. Com isso, deitou-se perto da fogueira, enrolando o cobertor em volta do corpo. Eric pegou suas espadas de cima das alforjes e as pendurou nas costas, junto com o arco e a aljava. Vejo vocês em algumas horas, disse ele, dando tapinhas nos ombros de Kalen e Dan. Afastou-se para se posicionar na borda do acampamento. Vou seguir o exemplo de Aeson, disse Dan. Tenho a sensação de que esta jornada não vai ficar mais fácil. Eu, por exemplo, vou precisar dormir um pouco para aguentar. Kalen sentiu uma cutucada na lateral da perna. Eu sei. Vou dormir um pouco. Ele passou a mão pelos espinhos das costas de Valeris, recebendo um ronronar estrondoso em resposta. Urax! O grito perfurou a noite, despertando Kalen sobressaltado. Levou meio segundo para que a sonolência se dissipasse de sua mente. Seus olhos ainda estavam em um borrão nebuloso. Os guinchos agudos de aço colidindo com aço o trouxeram de volta ao mundo desperto. Ele se levantou de um salto, impedindo-se de cair no chão ao tropeçar em uma raiz solta de árvore. Seu cérebro ainda estava em um torpor disperso. Kalen viu flashes de luta por toda parte. Eric e Dalen estavam costas com costas a 6 metros de distância. Urax, com suas formas enormes iluminadas pela luz do Baldir, o cercavam. Aeson serpenteava por entre um riacho de pele cinzenta e curtida, o chão ao redor encharcado de sangue. Kalen não conseguia ver Teren, mas havia corpos demais no chão, cheios de flechas, para Dan sozinho. Minha espada! Kalen arrancou a espada da bainha bem a tempo de bloquear o primeiro golpe que quase o atingiu na cabeça. Apenas um aviso de Valeris, no fundo da mente, permitiu que ele girasse nos calcanhares e bloqueasse o golpe. A força o fez cambalear para trás, xingando enquanto tentava se estabilizar. O Urak voltou sua atenção para Valeris, cujo grito em resposta foi mais o de um filhote de lobo tentando uivar do que um grito de guerra. O jovem dragão não teve chance. Kalen lançou-se pelo ar, pegando o Urak desprevenido ao colidir com a lateral do corpo. Houve um momento em que ele pensou que a criatura enorme não se mexeria. Era como tentar derrubar um muro. Mas a sorte estava do seu lado. A criatura perdeu o equilíbrio, e ambos caíram por cima dos alforjes de Kalen, caindo no chão úmido da floresta. Kalen levou apenas um instante para reagir assim que atingiram o chão. Ele não esperou que o Urak se recompusesse. Jogando-se de joelhos, agarrou o punho da espada com as duas mãos e a cravou no peito da criatura. Sentiu o osso estalar quando a espada encontrou o alvo. Empurrou com mais força. Sangue jorrou da boca da criatura. Está morto. Levante-se. Kalen arrancou a espada do cadáver inerte do Urak. Seu coração batia forte como um trovão. O acampamento estava em caos. Uraks estavam por toda parte. Foto. Kalen girou, sem hesitar, enquanto cravava sua espada na barriga de outro Urak que se aproximava. Não esperou para ver o corpo cair. Puxando a espada, olhou para baixo para se certificar de que Valeris estava ao seu lado. Ódio pulsava no dragão. Um rugido gutural atraiu a atenção de Kalen para a esquerda, bem a tempo de bloquear a lâmina grossa e enegrecida do Urak. Novamente, 2, 3 vezes. A fera continuou avançando. A força de seus golpes sacudiu os braços de Kalen. Ele bloqueou outro golpe, apenas para ser pego de surpresa quando a criatura cravou seu ombro cinzento e curtido em seu peito. Ele atingiu o chão mais rápido do que conseguia entender o que estava acontecendo. Sua cabeça bateu em algo. Com força. Uma dor lancinante irrompeu em sua mente. Ele viu estrelas. Uma névoa turva nublou sua visão. A única coisa que ele conseguia ver eram os olhos vermelhos da criatura, que estava sobre ele, com a lâmina no ar. Kalen! Algo perfurou o pescoço do Urak. Sangue jorrou em todas as direções. Uma flecha. Kalen balançou a cabeça, piscando furiosamente enquanto tentava clarear a visão. O Urak tossiu e cuspiu, engasgando com o próprio sangue enquanto cambaleava para frente. Mesmo com a haste da flecha enterrada no pescoço, a criatura ergueu a lâmina dentada até a altura máxima. Seu olhar cheio de ódio estava fixo em Kalen. Um grito agudo cortou o ar. Kalen mal conseguiu distinguir a silhueta de Valeris enquanto ele saltava em direção ao rosto do Urak, rasgando ossos com as garras e arrancando pedaços de carne com os dentes. A fúria consumiu o dragão. Kalen se ajoelhou enquanto sua visão clareava. Sentiu a fúria de Valeris pulsando em suas veias. O dragão estava sobre o corpo agora caído do Urak, suas garras ainda rasgando seu torso. O vermelho do sangue da criatura contrastava com as escamas brancas de Valeris. Kalen!
Dan agora estava de pé sobre ele, com o braço estendido. Kalen o segurou, levantando-se com dificuldade. Você está bem? Ofegou Dan, tentando recuperar o fôlego. Estou bem. O que aconteceu? Dan uivou quando uma lança negra e denteada atravessou seu ombro direito, erguendo-o do chão. Kalen girou em torno de Dan, abaixando a espada sobre o cabo da lança. Ele a partiu ao meio, fazendo com que Dan caísse de joelhos. Sem hesitar, Kalen brandiu sua lâmina em um arco ascendente em direção ao Uruk, que segurava a lança agora quebrada. Ele desviou o golpe com suas grossas braçadeiras de ferro e, em seguida, cravou a haste da lança despedaçada em Kalen. Kalen sentiu-se inconscientemente buscando a centelha. Seus pulmões ardiam e o peito pulsava. O suor escorria pelo seu rosto. Ele sugou intensamente os fios de fogo, abraçando o calor que lhe inundava o corpo. Queimar! Uma coluna de chamas irrompeu da mão esquerda de Kalen enquanto ele a lançava em direção à fera imponente. As chamas irromperam, consumindo o Uruk da cabeça aos pés. Todo o acampamento se iluminou como um sinal de fogo. Ele sentiu a centelha o inundando, tocou cada canto de sua mente. O fogo chamava, ansiava por mais. Não! Pare! Kalen soltou os fios de fogo enquanto a energia se esvaía de seus ossos. Seus joelhos tremiam enquanto lutavam para sustentar seu peso. O aroma pútrido de carne carbonizada encheu suas narinas em segundos. Ele se virou para Dan, incapaz de olhar para os restos enegrecidos do Uruk. O som de sua pele estalando e estalando preencheu seus tímpanos. Dan estava amontoado no chão, a ponta da lança ainda espetada em seu ombro. O medo percorreu o coração de Kalen. Dan! Ele caiu de joelhos ao lado do amigo, atingindo o chão com muito mais força do que pretendia. Estou bem, Dan tossiu, os lábios cobertos por uma fina camada de sangue. Vá ajudar os outros. Não estou muito bem agora. Kalen começou a protestar. Vá. Você não pode fazer nada por mim. Eu vou ficar bem. Kalen assentiu relutantemente. Teve que tentar 2 vezes antes de conseguir se levantar. Seu corpo não estava cooperando. Teren não estava brincando quando disse que usar magia poderia deixá-lo exausto. Cada movimento parecia pesado e trabalhoso, como se ele tivesse trabalhado na forja do nascer ao pôr do sol. Quando chegou perto de Eric e Dalen, seu corpo estava coberto de pequenos cortes e arranhões. Ele desferiu um golpe com a lâmina para baixo, aparando um golpe penetrante de uma lança de Uruk, e então a lançou de volta para cima, lançando a criatura para o vazio. Formas de espadas percorreram sua mente enquanto ele fluía de uma para outra. Do dragão atacante ao javali atacando, e então caindo novamente para o urso agachado. Uma dor lancinante percorreu sua coxa, forçando-o a cair sobre um joelho. Ele olhou para trás bem a tempo de ver as garras de Valeris rasgarem o pescoço da criatura. Kalen estava quase com medo de ver o que o dragão seria capaz de fazer quando estivesse maior. Seu coração disparou quando um Uruk atingiu Valeris na lateral com um martelo, fazendo-o voar pelo ar. Ele atingiu o chão com um baque. Não se mexeu. Algo queimou em Kalen quando ele se levantou de um salto. Ele puxou fios de ar, gritando enquanto os catapultava contra o Uruk. Ele lançou o monstro desavisado pelo ar, partindo o tronco de uma árvore ao meio com impacto. Kalen sentiu o dreno novamente. Ele caiu sobre um joelho por um instante, lutando para se manter consciente. O sangue correu pela parte interna da perna, acompanhado por uma dor ardente que percorreu toda a extensão do ferimento recente. Ignorando-a, ele se levantou e cambaleou até Valeris. Sentiu os batimentos cardíacos do dragão antes mesmo de alcançá-lo, mas isso não o impediu de colocar a mão na lateral do corpo de Valeris, apenas para sentir o subir e descer dos pulmões. O alívio o inundou. Outro rugido de gelar o sangue irrompeu no estrondo da batalha. Ele se virou e viu um Uruk imponente com uma placa de ferro atravessada no peito, brandindo um machado de lâmina dupla imponente acima da cabeça. Kalen tentou se mover, mas mal tinha forças para manter os dedos em volta do cabo da espada. Suspirou e esticou o corpo sobre Valeris, fechando os olhos. Kalen ouviu um som sibilante e abriu os olhos. O Uruk cambaleou para frente e para trás, com a ponta de uma flecha projetando-se de onde seu olho esquerdo estivera momentos antes. Uma segunda flecha explodiu de seu pescoço. Kalen olhou ao redor. Dan ainda estava no chão. Teren estava agora à vista, mas ele segurava sua espada, mancando pesadamente enquanto se defendia de 2 Uruks. Assim que Kalen os viu, os 2 Uruks caíram, flechas espetadas em vários pontos de seus corpos. A surpresa tomou conta do rosto de Teren. O som cortante das flechas cortando o ar preencheu o acampamento. Chovendo morte.
Kallen girou a cabeça para ver de onde vinham, puxando Valeris para mais perto para protegê-lo. O maior veado que Kallen já vira irrompeu através dos arbustos na orla do acampamento, a luz do baldir refletindo em seu pelo branco como osso. O corpo do veado ondulava de músculos. Seu pescoço poderoso erguia uma cabeça adornada com chifres ferozes, negros como carvão, com veios dourados ondulando por toda parte. Um homem estava sentado em suas costas, com uma capa verde musgo envolvendo os ombros e um capuz escondendo o rosto. O homem sacou uma flecha elegante de sua aljava, enganchando-a e disparando-a num piscar de olhos. Um urak caiu no chão. Mais guerreiros em mantos verdes irromperam na clareira, cada um empunhando arcos enormes de madeira branca tingida. Uraks caíam onde quer que suas flechas voassem. A luta terminou em questão de instantes. Os uraks que não estavam imóveis no chão, com as flechas projetando-se como espinhos de um ouriço, tropeçaram, rastejaram e mancaram para o abismo da floresta. Os músculos das pernas de Kallen se contraíram, e ele lutou para se manter de pé. Tentou resistir, mas sentiu-se entrando e saindo da consciência. Alguém se aproximava dele. Estavam correndo. Pelo menos, ele achava que estavam correndo. Era difícil dizer. Sua visão estava turva, como se estivesse debaixo d'água. Sentiu uma pontada de dor quando o outro joelho cedeu. Caiu de costas, batendo a cabeça em algo sólido. A figura quase o alcançara. Estavam definitivamente correndo. Ele não conseguiu mais resistir. Deixou os olhos se fecharem.